Amém. Jeremias 32, verso 26 diz: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomá-la. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Amém? Você pode sentar. Irmão, esse texto bem intermediário do ministério de Jeremias, aqui como ele está dizendo, veio a mim a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. O que Deus está querendo dizer com ser o Deus de toda a carne? Ele é o Deus de todos nós. Ele é o Deus de todo aquele que o teme, de todo aquele que o serve. Ele é Deus dos rebeldes. Ele é Deus dos ímpios. Ele é Deus de todo mundo. O que significa ser Deus? Significa ser soberano. Significa realizar ou influenciar, fazer o que bem lhe apraz com quem quiser. Quando ele está dizendo, eu sou o Deus de toda a carne, ou seja, a Jerusalém, né? O povo santo, o povo que se chama pelo meu nome, eu sou Deus deles. Agora, os caldeus vêm aí, Babilônia vem aí, eu também sou Deus deles. Deus é Deus dos santos e é Deus de ímpio. Só que Deus abençoa os santos e castiga os ímpios. Porque Deus é Deus de toda a carne, mas Ele se manifesta para com cada um, de acordo com que cada um se inclina à sua palavra e reverencia o seu nome e os seus estatutos. Mas Ele é Deus dos céus e da terra, não é isso que dizemos? Que Deus é Deus dos céus e da terra? Ou seja, Deus é Deus de toda a carne. Deus é Deus dos animais. Ou não é? Ele não os preservou no dilúvio? Porque Ele é Deus dos animais. Ele não ordenou que cada parzinho lá, conforme o seu decreto, entrasse na arca? Ele está dizendo, sou Deus de toda a carne. Deus é Deus de tudo, de todos. Ele está dizendo, e agora Deus está dizendo assim, olha, eu sou o Senhor Deus de toda a carne, acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele vai tomar essa cidade. Por quê? Eu sou o Deus de tudo. Eu sou o soberano. Eu determinei assim. Mas Deus explica por que determinou assim. Ele diz no verso 29, os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, ou seja, não adianta levantar muro, não adianta fazer fortaleza, a minha vontade, o meu decreto não será frustrado, pode levantar o muro que vocês quiserem, eu determinei que os caldeus entrem. Irmão, a porta que Deus fecha, ninguém abre, mas a porta que Ele arromba, ninguém consegue fechar. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Deus está dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Dei a cidade, resumindo, né, irmão? Dei a cidade para vocês, dei prosperidade para vocês,
permitir que vocês tivessem casas, permitir que vocês tivessem campos, tivessem fartura, prosperidade, afastei a enfermidade, as doenças, a peste, a mortandade do meio de vocês. E o que vocês fizeram? Pegaram tudo que eu dei para vocês, vocês foram lá no terraço da casa de vocês e queimaram incenso e fizeram ofertas para Baal, para me provocar a ira. Agora, o que Deus está dizendo? Eu sou o Deus de toda a carne. Se Babilônia viesse contra vocês e vocês estivessem na minha vontade, Babilônia ia vir bater de cara na parede e ia voltar. Ou seja, Deus poderia repetir, né? Eles não lançarão uma flecha nessa cidade, como fez com os assírios. Deus simplesmente poderia ter dito isso. E eles conheciam muito bem essa história, ou não conhecia. Tanto conheciam que eles confiavam que Deus ia livrá-los, porque Deus milagrosamente, maravilhosamente, já havia livrado tantas vezes. Irmão, você, na vontade de Deus, você é indestrutível, você é invencível. As ameaças podem ser as mais terríveis e horripilantes, mas eu te digo, irmão, uma coisa: é glorioso você se olhar no espelho e dizer assim: não tem mancha. É gloriosíssimo você ouvir as ameaças dos adversários e, ao invés de você se levantar contra os adversários, você vai para os pés do Senhor e diz assim: sonda-me, Deus, vê se há em mim algum caminho mau. E o teu Deus te diz assim: não há nenhum caminho mau em ti, então que venham os adversários. É isso aqui, é o resumo, é a síntese dessa situação aqui, em que Deus está dizendo: os caldeus que pelejam contra essa cidade, eles vão entrar, eles vão botar fogo, e toda casa que tem o selo da maldição, sabe qual foi o selo da maldição? Foi a rebeldia praticada contra o meu nome, a casa que vocês queimaram incenso a Baal. Eles vão tacar fogo em todas essas casas, nenhuma vai ficar de pé. Irmão, as casas muitas vezes são o símbolo das vidas. Muita gente caiu a espada. Babilônia veio, não foi para castigar o povo de Deus. Amém? Porque povo de Deus não sofre castigo. Amém, meu irmão? Para que Babilônia veio? Eu tenho algo glorioso para dizer. Babilônia não veio para castigar o povo de Deus. Babilônia veio para purificar o povo de Deus. Deus usou Babilônia não como castigo, mas como fonte de purificação. Quem for rebelde à minha palavra vai se ver agora. A minha missão, a minha vontade é: rendam-se a Babilônia. Eu quero queimar essa cidade. Rendam-se a Babilônia, vão ser levados cativo. Depois eu trago vocês de volta. Aí Deus cruzou os braços e ficou vendo. Agora eu quero ver quem é obediente e quem é rebelde. Babilônia vai purificar lá para mim, porque quem não se render eles vão matar. Babilônia não poderia jamais repreender ou corrigir ou castigar o povo de Deus? Jamais. Quem é de Deus está debaixo das asas do Altíssimo, e nós já conhecemos as promessas. Agora, se Babilônia veio, passou pelas portas, passou pelos muros, se Babilônia invadiu, queimou, saqueou, é porque Deus foi que abriu as portas de Jerusalém para a Babilônia entrar. Amém? Qual é o entendimento? O entendimento é simples. Eu tenho que andar com Deus. O meu coração, nós já falamos muito sobre isso, né? Eu posso enganar o mundo inteiro, mas eu nunca consigo enganar nem a mim e nem a Deus. Mas o mundo inteiro eu posso enganar. Morreu agora o tal do reverendo Moon.
O homem que tem milhares, milhões de seguidores. Inclusive aqui no Brasil ele é dono de 50 fazendas no Mato Grosso. 50 fazendas pertencem àquele camarada no Mato Grosso, né? Você é um brasileiro, muitas vezes os brasileiros estão aí morrendo sem um teto, sem terra para plantar. Aí os estrangeiros estão aí comprando o país inteiro. Vai chegar um dia que a gente vai querer viajar para o Amazonas e não vai poder. Vai se tornar território internacional. Mas é isso aí. Então, o que acontece? Um homem que acabou de morrer e está enganando aí, estava enganando o mundo. Se dizia ser a reencarnação de Jesus Cristo. Ou seja, 3 reencarnações de Jesus já tem aí, né? Reverendo Moon, o Henri Christ e o tal do José Luiz de Miranda. Eu não sei, tem 2 mentindo. No mínimo 2 está mentindo aí, né, irmão? Tem 3 reencarnações de Jesus. Agora que o Moon morreu, quem será a reencarnação? O filho, né? Mas como se já estavam os 2 vivendo aí na terra juntos? Eles dão um jeito, o povo não tem mesmo que pesquisar, o povo não lê nada, o povo quer incentivo. Vocês vão prosperar, tá bom, nem que seja no inferno, mas para eles tá bom. Então, aqui, nós não temos condições de nos enganar. Então, irmão, se o teu sentimento te belisca, corrige logo esse negócio, conserta de vez esse negócio, né? E tem mais, estou pregando para todo mundo, tá, irmão? Todo mundo que tem entendimento, desde o menor até o mais velho, corrige. Sabe por que isso? Porque tem adolescente aqui dentro, não vou especificar nem sexo masculino, nem sexo feminino, que pensa que às vezes as coisas não é consigo. Olha, é consigo sim. Quer ser um adulto vencedor, quer ser um adulto próspero, quer ser um adulto com autoridade, quer ser um adulto instrumento de poder e glória nas mãos de Deus, é de pequeno que se aprende, é de cedo. É bom se corrigir, porque a partir do momento que há entendimento, tem que seguir a estrada reta. Não brinca com Jesus, porque Jesus não brinca com ninguém. Então, meu irmão, nós podemos enganar, podemos iludir, mas nós reconhecemos dentro de nós se nós estamos com sinceridade ou não. Para você poder dizer assim, quando alguém disser assim, o inimigo vem contra ti, você diz, deixa ele chegar. Você tem que estar convicto dos passos que você tem dado. E nós sabemos que neste mundo as potestades e os principados estão por aí. Jesus falou, olha, ele veio mesmo, e veio para roubar, matar e destruir. Ele habita nas regiões celestes, são legiões e legiões. Investiu contra o próprio Cristo, investiu ao longo da humanidade. Nós conhecemos como o diabo está por aí fazendo as suas artimanhas. Olha como existem templos imensos dele, chamado Igreja Católica. Locais de espiritismo, macumba, umbanda, quimbanda, feitiçaria, templos de reencarnação, templos a rato, templos a um monte de baboseira, a vaca considerada um animal sagrado, intocável. Tudo isso é consequência de quê? De obras do diabo. Nós sabemos que o diabo é, entre aspas, poderoso neste mundo, pois Jesus o chamou de príncipe deste mundo e Paulo o chamou de Deus deste século. 2 palavras muito fortes. Pois bem, a este príncipe deste mundo e a este Deus deste século, quem tem um coração sincero diante de Deus, diga que venha ele. Você precisa, irmão, se autoajustar, se autocorrigir. Se tiver, irmão, se a tua vida estiver aos olhos de Deus legalzinha, Jesus tem uma promessa, ele diz assim, deixa comigo, porque 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não vai ser atingido. Se a tua vida não está legal, sabe o que Deus faz? Deus chega na porta da tua vida, ele abre e diz assim, Babilônia, entra. Irmão, não pensa você que o diabo precisa armar para você. Você pertence a Deus?
Se você pertence a Deus e não andar de acordo com o estatuto de Deus, Deus mesmo arma para você. Babilônia estava muito longe, irmão. Quando Jeremias começou a pregar, as pessoas criticaram. Como que Babilônia vai vir aqui, rapaz? É uma terra muito distante. Não dá para eles chegar. Jeremias falou assim, eles vão chegar. Não tem condição, Jeremias. Tu tá doido, Jeremias? Como que Babilônia vai chegar aqui nesse lugar? Daqui a pouco vem um cavaleiro hebreu desesperado, montando no seu cavalo, comendo poeira pela estrada, chega no meio da cidade e diz, Babilônia tá vindo aí. Todo mundo se assustou, olhou para Jeremias. Ou seja, o mal que nós achamos que nunca virá sobre nós, ele pode vir. É só nós não andarmos na vontade do Senhor. Irmão, e andar na vontade do Senhor não é escravidão, é glória. É muita glória. Aqui, olha, as casas que queimaram incenso a Baal no seu terraço para me provocar a ira, vai ser tudo queimado. Irmão, essas casas são as nossas vidas. Tem projetos de Deus para nós glorioso, mas nós temos que fazer a nossa vida queimar o incenso, ou seja, as ofertas, as libações da nossa vida, do nosso ser, tem que ser para o Deus Todo-Poderoso. Porque os filhos de Israel, os filhos de Judá, não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Entendeu, irmão, o recado? Deus está cobrando desde a sua mocidade. Salomão escreve dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Tem, irmão, sabe que pagar o preço, eu estou pregando agora para os adolescentes, nesse parêntese, tem que pagar o preço, sabe, tem que tomar jeito, tomar atitude mesmo. Não vai ter muito tempo pela frente, não. Deus quer usar muitos adolescentes, aproveitar o tempo deles dentro do colégio para incendiar corações lá dentro. Para de brincadeira, não tem criança dentro desse ministério, tem guerreiros. Tem que ter atitude, não deixe o tempo passar. A partir do momento que há um entendimento, começa-se uma grande obra. Então Deus está dizendo assim, esses filhos de Israel aí, eu juntei eles, eu livrei eles, eu coloquei debaixo do meu celeiro, eu os alimentei, eu lhes dei tudo o que eles precisavam. E sabe o que eles foram o tempo todo diante de mim? Rebeldes. Ou seja, Jeremias, já estou farto. Os adultos queimam incenso lá no terraço. Os jovens, desde a mocidade, um bando de gente aí, é sempre rebelde. Até quando eu vou tolerar isso? E diz, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Irmão, que obras nós temos apresentado? Como as nossas mãos têm sido vistas por Deus? Que obras todos nós temos apresentado? Que situação nós temos criado em torno de todo o nosso ser? Como nós temos nos conduzido? Aí Deus está dizendo, eu conheço, resumo, eu conheço as obras das mãos de todo mundo. Aí, porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Deus está dizendo, eu não estou suportando mais essa cidade, eu dei a cidade para vocês, eu abençoei, eu fiz prosperar, eu ajudei a edificar esse muro aí, eu dei tudo para vocês, e agora eu não suporto mais isso aí diante de mim. Eu estou chamando Babilônia para eles acabarem com esse negócio. Eu só vou me sentir descansado e feliz quando eu ver a cidade de vocês soterrada, quando a fumaça dela chegar diante do meu altar. Aí eu vou ficar feliz. Irmão,
Não vamos brincar de cristianismo, não. Não vamos brincar de cristianismo, não. Vamos refrear a língua, porque quem não refreia a língua está brincando com o cristianismo. Vamos refrear as nossas considerações. Eu não sou juiz, então não posso julgar. Tá? Não sou eu quem distribui as espadas do Senhor, é Ele mesmo quem as distribui. Eu não posso tomar um lugar que não é meu. Eu preciso tomar cuidado com a minha própria vida. Eu só posso fazer e ir aonde Deus me manda ir, fazer o que Deus me manda fazer. Eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que Tiago escreve dizendo assim: olham as grandes naus, como com um pequeno leme dá curso a eles. Assim também terrível é a língua. Tiago escreve dizendo assim: a língua é como que um pequeno fogo que incendeia uma floresta. Então, irmão, não brinca de cristianismo, não. Mais bem-aventurado é o ímpio que quer viver na impiedade e nunca pôs os pés dentro de uma igreja, do que o santo que habita na cidade de Deus, mas não leva a Deus a sério. Muitos ímpios estão vivendo aí felizes da vida, e muita gente que conhece a glória de Deus na terra, que é a Bíblia, está comendo migalha. Irmão, Deus não te chamou para comer migalha, Deus te chamou para sentar à mesa com Ele, ser farto, ser próspero, mas você precisa entender nos teus sentimentos, em todo o teu ser, como você tem que servir a esse Deus verdadeiramente, sem conceitos e princípios evasivos. Tem que servir mesmo, adorar em espírito e em verdade. Não deixa o evangelho ir passando, porque vai passar. Te apega, pula para dentro da carruagem. Aí diz assim: porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade. Ora, mas foi Deus que deu aquela cidade para o povo. Deus entregou tudinho para eles. A cidade era habitada por amorreus e heteus. A cidade ali era infectada por maldade. Deus olhou e falou assim: essa terra é muito boa para ficar na mão desses camaradas aí. Vou expulsar todo mundo daí, vou dar essa terra para o meu povo. Irmão, você tem coisas que deveriam estar na mão de outros, mas porque são coisas muito boas, Deus tomou dos outros e deu para você. E digo até o mais, um exemplo glorioso nós temos aqui no nosso próprio ministério. Habitamos uma terra, estamos firmados aqui numa terra que não pertencia a nós e agora pertence. Deus olhou este lugar como o melhor para os projetos dele, o melhor para os propósitos dele, o melhor para a seleção dele, o melhor para a edificação dele. O melhor de muitas maneiras. Então, Deus é quem separa as coisas para o seu povo. Mas aqui o povo fez o quê? Deus está dizendo: para a minha ira e para o meu furor é que essa cidade aí está de pé. Desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença, por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, e os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Caramba, não escapou ninguém. Irmão, não escapou ninguém, que assombro. Desde o começo do capítulo, quando Deus chama Jeremias, Deus diz assim: Jeremias, eu tenho te colocado como coluna de ferro, como muro de bronze, porque você vai ser contra os príncipes, contra os reis, contra os sacerdotes, contra os moradores da terra. Jeremias, você vai lutar contra todo mundo. Irmão, você tem ideia do que é isso? Aqui Deus está dizendo assim: olha, você vai lutar contra os príncipes, sacerdotes, profetas, homens de Judá, contra o povo. Não sobrou ninguém, só sobrou quem? Você, Jeremias.
Amém, meu irmão? Então, meu irmão, aqui está dizendo, os profetas, olha, eu vou repetir esse versículo. Todas as maldades dos filhos de Israel, dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também todo o povo, todo morador da terra. Irmão, não escapou ninguém. Não escapou ninguém. Um caos. Deus olhou e disse assim, caramba, não tem quem eu ache, não tenho ninguém para fazer nada. Ele achou um, quem ele achou? Jeremias. Irmão, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, ainda que você olhe para a terra e veja um caos tudo transtornado, ainda que você diga assim, caramba, Deus não tem ninguém para achar, então você se coloca na torre de vigia e diz assim, Deus, eis-me aqui. Acha-me a mim, envia-me a mim. Irmão, Jeremias está contemplando coisas horripilantes, ele está vendo reis corrompidos, ele até apanhou de um profeta que quebrou uma coisa nas costas dele, um falso profeta, ele está vendo sacerdotes corrompidos, profetas, reis, os príncipes, os moradores da terra, mas Jeremias está ali debaixo dos olhos de Deus para ser abençoado. Quando todo mundo foi levado cativo e como escravo, Jeremias foi convidado como um verdadeiro anfitrião para ser ali cortejado, engrandecido, abençoado, multiplicado na farta mesa do rei de Babilônia. Irmão, o mundo está em caos, nós estamos vivendo isso aqui, são reis corrompidos, são sacerdotes corrompidos, são profetas mentirosíssimos, é um povo corrompido, mas Deus nos tem chamado de Jeremias, porque nos tem encontrado no meio de uma geração profanada, corrompida. Deus nos tem olhado como tição tirado do meio do fogo. Deus nos tem olhado como aqueles que podem fazer a diferença. Deus nos tem olhado como porta-voz da sua palavra, do seu Espírito. Deus nos tem olhado como quem pode ser sal da terra e luz do mundo. Deus nos tem olhado como aquele através de quem Ele ainda pode falar. Ele nos tem olhado como aquele através de quem o seu Espírito ainda pode se mover. Deus nos tem mostrado como aquele através de quem os seus braços podem alcançar. Deus nos tem mostrado através de quem a sua espada pode penetrar. Acorda, Jeremias. Leve Deus muito a sério, irmão. Não interessa quem está caindo do teu lado, quem está caindo na tua frente, quem está caindo na tua retaguarda, fica tu de pé. Se Jeremias olhasse para a cidade e dissesse assim, caramba, olha os reis. Os reis estavam uma vergonha, irmão. Se nós formos descrever aqui, o nosso tempo nunca vai dar para nada. Sabe o que os reis faziam? Vou dizer só uma coisinha que os reis faziam. Só uma coisinha mínima. Quando tinha uma causa para ser julgado, se alguém fosse ser levado escravo, alguma situação, tal, o rei recebia presente e não julgava a coisa com retidão. E aí, alguém que tinha interesse em levar alguém como escravo, levava como escravo. Muitas das vezes, mulheres iam no meio como escravo, porque o cara tinha intenção de ter aquela mulher perto dele, etc, etc. Uma coisa abominável. Eu não sei nem para que Deus mandou Babilônia. Ele podia muito bem ter feito como fez com Sodoma e Gomorra. Coisas horripilantes aconteciam em Jerusalém. O rei, um homem que está no poder, se posto por Deus ou se permitido por Deus, mas está no poder e tem os pergaminhos diante de si, é rodeado de um monte de profeta. Na época de Jeremias ali tem uns 40 profetas em volta de Jeremias, um bando de gente sendo sustentado da mesa do rei, comendo as iguarias lá com o rei e profetizando mentira para ele, ele se engrandecendo com aquelas mentiras todas, sabendo que era mentira, porque ele sabia muito bem que era ele que sustentava aqueles camaradas.
E ninguém ia falar mentira, ninguém ia falar certas verdades para ele, ninguém ia falar certas coisas para ele, ninguém queria desagradar o rei. Irmão, quando você estiver rodeado de um monte de amigos que você sabe que só querem fazer tudo para te agradar, meu irmão, toma cuidado. O verdadeiro amigo é aquele que te chama atenção para outras coisas. O verdadeiro amigo é aquele que diz assim, não, você pode errar ali, ó, toma cuidado. O verdadeiro amigo é aquele que diz assim, não, você já não pensou em agir de uma outra forma. O verdadeiro amigo é aquele que diz assim, você tem certeza que você está certo? Esse é teu amigo. Teu amigo é aquele que quer ver o teu bem, então ele te alerta, ele te instiga, ele te faz pensar, ele te ajuda. Esse é um verdadeiro amigo. E o rei está lá, um monte de gente sustentada por ele há 10 anos ou mais, que nunca contrariou ele em nada. Ele sabe que ele não tem amigo ali, ele sabe que ele só tem a puxa-saco. Mas está lá se engrandecendo, bota a gente como escravo, faz um monte de horrores, decreta a lei porque está ganhando presente, está sendo corrompido nos dias de hoje, está levando propina. Resultado, Jeremias está vendo isso. Jeremias diz assim, caramba, a direção está corrompida. Aí Jeremias olha para os príncipes estão corrompidos. Jeremias olha para os sacerdotes, está corrompido. Jeremias olha para os profetas, está corrompido. Aí Jeremias dá uma última olhadinha, olha para o povo. Quando Jeremias olha para o povo, está corrompido. Irmão, quando você olhar para tudo e ver corrompido, e em decomposição, e em blasfêmia, quando você olhar para tudo e ver um caos, e ver um lixo, eleva os olhos para os montes, olha para Cristo. Olha para Cristo Jesus. Se você olhar para o povo, se você olhar para sacerdócio, se você olhar para profeta, se você olhar para rei, se você olhar para príncipe, você pode cair, mas se você olhar para Cristo, você vai ficar sempre de pé. Sempre. E viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Deus está dizendo assim, essa maldade toda que eu vou trazer contra eles, não era essa a minha intenção não, porque eu me desgastei por eles, eu fiz por eles. Sabe o que eu fiz? Deus está dizendo aqui, olha, eles viraram as costas para mim, não o rosto, ainda que eu os ensinava, eu fui mestre no meio deles, eu dei do meu espírito, eu abri o entendimento deles, eu lhes dei capacitação, eu lhes dei compreensão das coisas espirituais. Foi madrugando que eu fiz, foi ensinando, foi me desgastando por eles, eles não deram ouvidos para receber o meu ensino. Não despreza o ensino de Deus, meu irmão. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Os ensinos de Deus é como colar de pérola no nosso pescoço, é como bota de ferro nos nossos pés, é como a espada afiada de 2 gumes nas nossas mãos. Você não pode desprezar o ensinamento. Deus está dizendo assim, eu madruguei, eu me desgastei, ou seja, eu deixei de lado o meu sono. Deus está querendo mostrar que se sacrificou para eles. E o resultado? Cuspiram na cara de Deus. Deus não está dizendo nem que viraram o rosto para ele, que viraram as costas. Desprezo total. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para profanar. Imagina, Deus chega junto a ouro, Deus chega junto a prata, Deus chega junto a dinheiro, Deus junto a pessoas com talento. Tinha coisa lá para fazer que ninguém sabia como fazer. A Bíblia revela que Deus deu sabedoria a um homem para trabalhar com o ferro, deu inteligência ao outro para trabalhar com a pedra, com a prata, deu inteligência ao outro para lapidar isso, lapidar aquilo. Deus foi abençoando e aquele povo se transformou numa glória. Deus está dizendo, eu edifiquei tudo isso aí, ó,
puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome. Eu dei a eles uma casa que se chama pelo meu nome. Eu coloquei o meu nome no meio deles. E sabe o que eles fizeram? Transformaram tudo em abominação. Em outras palavras, Jeremias, até quando eu posso jurar? Até quando eu posso sustentar isso? Até quando, Jeremias, eu posso aguentar um negócio desse? Aí Jeremias começa a chorar pelos cantos. Ele vai escrever depois Lamentações de Jeremias. Jeremias vai lamentar, já está lamentando aqui no seu primeiro livro, sobre situações terríveis, depois vai chorar quando a cidade é destruída, mas Deus se mantém implacável. Eles puseram as abominações aonde? Na casa que se chama pelo meu nome. Deus está dizendo, sabe o que eu vou fazer então? Vou destruir tudo, vou acabar com tudo. Agora, irmão, o alvo de Deus é destruir o pecado. O alvo de Deus é aniquilar os erros. Não deixa que o pecado faça parte da tua vida, nem que os erros estejam te subjugando, senão a seta, o dardo do Todo-Poderoso vai encontrar você. Leve a sua vida a sério, caminhe com humildade, caminhe com simplicidade, caminhe com firmeza. A cada passo só retira o pé quando você tiver certeza, convicção de que aquela é a direção a seguir. Caminhe assim, com toda a confiança, que aí 1000 cai ao seu lado e 10.000 à sua direita. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Como que uma nação dessa pode sobreviver? Como? Deus está dizendo, fizeram essa abominação, fizeram passar pelo fogo seus filhos. Passar pelo fogo aqui, irmão, significa, eles sacrificaram os seus filhos. Aqui, ó, a Moloque era aquele deus, aquela estátua doida, que tinha no meio da sua barriga um forno, e ali eles sacrificaram crianças. Como que Deus poderia suportar uma coisa dessa? Por isso, agora sim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada e pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os houver lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Deus está dizendo assim, eu ainda tenho uma boa intenção com vocês. Eu vou repreender, eu vou corrigir, eu vou acabar com essa cidade, mas a minha intenção é trazer vocês de volta, edificar vocês, reestruturar vocês, para que eu seja o povo de vocês, eu seja o Deus de vocês, e vocês sejam o meu povo. Qual é o projeto de Deus? É sempre o melhor, mas Deus não pode suportar iniquidade. Deus não pode suportar o pecado. Deus não pode suportar as abominações. Isso ele não pode suportar. Mas qual é a sua intenção? É edificar, é abençoar, é fazer habitar seguramente. Então agora, irmão, encerrando, nessa hora eu quero dizer, se o objetivo de Deus é fazer que habitemos seguramente, que Ele seja o nosso Deus e nós, o seu povo, propriedade sua, se essa é a intenção, o que nós temos a fazer agora é nos perguntar como vai a nossa vida, como está o nosso ser. Se Deus quer que eu habite seguramente, então,
Se eu olhar para a minha vida, se você olhar para a sua vida e ver assim, não, eu estou andando com Deus, não é autossugestão, é pela regra. Você abre a regra da Bíblia e vê a sua vida enquadrada ali e diz, não, eu estou andando com Deus. Então, meu irmão, você está habitando seguramente. 1000 vão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Você vai resplandecer como os astros sempre e gloriosamente. O inimigo virá contra ti por um caminho, mas vai fugir por 7. A peste, a mortandade, diga-se de passagem, nos Estados Unidos, 10.000 pessoas estão infectadas por um vírus letal proveniente do rato, onde 2 pessoas já morreram. Mas você não te preocupe, porque o ar que nós respiramos é diferente. Você não te preocupe, porque Deus, para aqueles que andam na sua palavra, Ele repreende a mortandade, Ele repreende a pestilência, Ele repreende tudo aquilo que vem de mal que poderia nos abater. Você pode andar no meio das espadas, mas elas não te atingem. Você pode andar no meio das mortandades, mas você vai ficar de pé. Se você não se resguardar, meu irmão, do mal, o mal te alcança. Ele próprio te alcança. Mas se você se resguarda do mal, é o bem que te alcança. O Deus que te faz habitar seguramente. Olha para a sua vida agora, irmão, friamente e diga, Deus, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau, para que o Senhor possa me guiar pelo caminho eterno. O mundo é cheio de perigos, o mundo é cheio de horrores. Os adversários querem nos fazer presa aos seus dentes. Os adversários nos querem ver abatidos, mas nós não vamos dar esse prazer para eles. Nós vamos andar com Deus. Irmão, não esquenta se a tua volta está tudo corrompido, está tudo profanado. O teu Deus não está corrompido, o teu Deus não está profanado. Não importa se a tua volta está todo mundo morto, sepultado. O teu Deus venceu a morte, o teu Deus é vivo. Não encontre forças nos outros, encontre força em ti mesmo. Jeremias olhou para os sacerdotes, eles estão profanados, mas Deus não está. Jeremias olhou para os reis, estão profanados, mas Deus não está. Jeremias olhou para o povo, está profanado, mas Deus não está. Jeremias olhou para os príncipes, estão profanados, mas Deus não está. E Deus olhou para Jeremias, ou melhor, Deus olhou para os reis, estão profanados, mas Jeremias não está. Deus olhou para os príncipes, estão profanados, mas Jeremias não está. Deus olhou para o povo, está profanado, mas Jeremias não está. Deus olhou para os sacerdotes, estão profanados, mas Jeremias não está. Deus olhou para os profetas, estão profanados, mas Jeremias não está. Amém, meu irmão? O mal veio, Babilônia varreu tudo, e Jeremias continuou de pé. Então, meu irmão, você não tem que se espelhar em rei, profeta, sacerdote, povo, príncipe. Você tem que se espelhar em Deus. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.